Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 21. Lembrando que esse não é o texto principal, mas daqui nós vamos partir para alguns textos a serem lidos hoje, amém? Então prepare o teu coração, quinta profética, quinta de ensino, a quinta em que Deus quer me usar para todos nós, inclusive para mim mesmo. O texto diz assim, posso ler? Se abriu aí, achou? Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Posso fazer leitura? Vamos lá. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos aproximando-se, rogava-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós, vem enchendo o saco. Aí Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos. Me ajuda a ler? Tomar o pão dos filhos. O pão é de quem? É dos filhos. Vamos lá, o pão é de quem? Dos filhos. E lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou-lhe: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele dia, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Deus fala conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus, e aos que creem digo amém e amém. Volta ao versículo número 25 para mim. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajuda, socorre-me. No versículo 26, o texto vai dizer que então ele responde. Agora a resposta dele é uma resposta mais conclusiva, é uma resposta mais forte. E quando ele responde, ele diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos. Eu entendo aqui que o pão, ele tem um dono, e o dono são os filhos. Os filhos têm direito ao pão. Pode repetir comigo? Os filhos têm direito ao pão. O pão é para os filhos. Desculpa porque essa é a minha introdução, mas precisa ficar fixado na tua mente. O pão é para os filhos. Só tem direito ao pão os filhos. Só tem direito de se assentar à mesa os filhos. Deixa eu repetir de novo: o pão é para os filhos. Essa introdução é espetacular. Quando eu entendo que o pão é para os filhos, ela ouve isso. Isso poderia desanimá-la. E ele ainda vira e diz assim: não é bom lançar do pão que é para os filhos aos cachorrinhos. Isso não é legal. Eu não vim para isso. Não é esse o meu propósito. Não foi por isso que eu vim. Aí no versículo 27, o texto diz assim: ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, dos seus donos. E daqui por diante eu começo a ministrar. O Espírito falou comigo durante dias, de fato, durante dias. Uma conversa muito minha da pastora com isso, a respeito de uma mesa que me foi posta. Davi, ele vai dizer: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Ele fala a respeito de uma mesa. Para você ter noção, a rainha de Sabá, quando ela vê a mesa
a mesa do banquete de Salomão, a Bíblia diz que ela cai para trás e fica fora de si. Imagina a mesa do banquete, ela fica fora de si. E eu quero falar de mesa, eu quero falar daqueles que têm direito de se assentar à mesa. Eu quero falar de pessoas que já eram para estar sentado à mesa, comendo do pão que é para os filhos, mas que insistem em comer das migalhas que caem da mesa. Parece que um nível de humildade toma conta de você, e que você agora se satisfaz com as migalhas que caem da mesa. Pessoas que não entenderam que existe um Deus de transformação. Existe um Deus que não faz milagres pela metade, Ele toca na vista, Ele faz uma lama, não, essa é uma outra passagem, mas Ele toca na vista de um cego e pergunta para ele: o que tu vê? Ele diz: eu vejo homens como árvores, ou seja, eu estou enxergando vultos. Mas imagina, para quem não vê nada, nunca havia enxergado nada. Agora você vai no oftalmo, faz lá uns exames, tem até lente de contato hoje, cara, fica simples o negócio. Só que Jesus, ao ouvir aquilo, Ele toca novamente na vista do cego, e agora o cego diz que vê tudo de forma perfeita. Eu vim aqui hoje como instrumento de Deus para dizer a vocês que vocês foram chamados para se assentar à mesa com o Senhor, e que no nosso meio, não é lá fora, não é no meio porque aqui está falando de uma cirofenícia. Jesus primeiro precisava cumprir, Ele precisava ser rejeitado pelos seus, mas Ele já foi rejeitado. Hoje você é co-participante, você é co-herdeiro com Cristo, e continua comendo das migalhas que caem da mesa. Esse nível de mensagem não é um nível de mensagem de triunfalismo. Vai porque Deus vai te dar, vai porque pode ser que Ele não te dê, mas tu está sentado à mesa com Ele. Você está no nível de intimidade com Ele, você está no nível de entrelaçamento com Ele, você está tão entrelaçado com Ele, você e Ele, vocês estão tão juntos que não importa se está faltando água, a presença dEle, não importa se está faltando comida, a presença dEle tem te saciado. É num nível de cristão, sabe? No nível de cristão que vão começando a ser formados no meio da diversidade, de pessoas que vão aumentando o seu nível de contato com Deus, sabe? Vira e mexe a gente recebe, vira e mexe, né? Uma vez recebi ali uma cartinha de alguém, que eu não quero aqui nem citar a denominação, dizendo que, aí ela escreve uma carta dizendo que mulheres não podem usar calça comprida, porque a doutrina da igreja, ela não põe nome, mas ela, sabe, aquela coisa, envia para o pastor da igreja. Querido, Deus está à procura de corações quebrantados, de espírito compungido e contrito. Deus, Ele vira para Samuel e diz: Samuel, o homem vê o exterior, porém eu sou o Senhor, eu vejo o interior deles. Deus está à procura de pessoas que realmente possam mover o céu com a sua oração, com a sua adoração. Jesus vira para a mulher que vem beber água samaritana, e vira para ela e diz assim: olha, se tu soubesse quem te pede água, tu é quem me pedirias, porque a água que eu tenho para te dar, tu beberia e nunca mais tornaria a ter sede. Porque eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores, você pode adorar a Deus, eles me adoram em espírito e em verdade. Chega de migalhas que caem à mesa, isso aí era para Cirofenícia. Chega de migalhas que caem à mesa, isso aí é para Cananéia, não é para a tua vida. Deus está te chamando para se assentar à mesa com Ele. Mas dentre tantas coisas, algumas precisam ser desenvolvidas. E dentre essas coisas que precisam ser desenvolvidas, é entendermos algumas coisas. Entendermos que tanto o conhecimento quanto a ignorância fará diferença na nossa vida.
O nível de conhecimento, às vezes adquirido, tem atrapalhado a simplicidade do Evangelho. Agora sim vou falar de um Cristo que cospe no chão, faz lodo, coloca da vista do cego e manda ele se lavar lá no tanque de Siloé, sabe? Às vezes isso está te atrapalhando. E o nível da ignorância de você dizer, não preciso, eu já conheço tudo. Ignorantes, não são vocês, pessoas que têm esse nível de dificuldade de receber de Deus, sabe, irmãos? Eu aqui, no domingo, vendo o Rafael pregar, eu ali no meu lugar, eu disse, Deus, eu quero poder receber tudo. Todas as vezes que eu vejo alguém ministrando e que eu estou propenso a ser o ouvinte, eu entendo que é o Espírito Santo, e Ele faz o que quer e trabalha da forma que Ele quer, e eu vou recebendo no meu lugar. Eu digo, Deus, eu preciso sair daqui hoje impactado, porque não é que o Rafael, é a Tua palavra. O Rafael não tem poder, mas a Tua palavra tem. O Alexandre não tem poder, mas a Tua palavra tem. E eu preciso falar com você a respeito dos discípulos, que muitos caminharam com Jesus, mas não tiveram suas vidas transformadas. Então o melhor e o maior pastor, aquele que caminha com 12, não é com 100, não é com 200, não é com centenas, é alguém que caminha com 12, e que começa a observar que a vida desses 12, ou parte desses 12, não havia sido transformada, irmãos. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 5 desse texto, eu coloquei aí para você, para te facilitar, e aí você acompanhar meu esboço aqui, a gente caminha juntos aqui. Evangelho de João, no capítulo 12, no seu versículo de número 5, o texto diz, porque não se vendeu este perfume, porque não se vendeu esse perfume de 300 denários, e não se deu aos pobres. Aí no versículo 6, João vai dizer, isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. João vai dizer que Judas era ladrão, irmãos. Alguém que caminha com Cristo, mas que não se permite ser transformado. Pessoas que não têm se permitido ser transformada, e isso vivem um engano do Evangelho, um engano daquela aparência, daquela maquiagem, daquilo que parece que é, mas não é. E isso começa a dificultar um trabalho. No Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 5, o texto diz assim, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Você consegue entender o nível de pessoas sendo discipuladas pelo próprio Cristo? Pessoas que caminham com Ele, mas que não se permitiram serem transformadas. O conhecimento natural não produz nenhuma transformação. Às vezes nós não entendemos a questão da mente cauterizada dentro das nossas igrejas, dos nossos achismos, de achar que sabe, a expectativa de Deus contigo. A Bíblia diz lá em Ezequiel, não precisa projetar para a gente não, lá em Ezequiel 47, que foi apresentado para ele um rio que ele anda 1000 côvados, aí as águas lhe dão pelo tornozelo. Um rio onde eu observo que existem pessoas olhando para esse rio e que não estão entendendo a necessidade de entrar nesse rio. Pessoas que já viram um rio, já observaram que existe um rio, mas que não estão conseguindo entender que precisam mergulhar nesse rio, que enquanto não houver um mergulho, onde as águas vão passar dos artérios, vão passar da região lombar, até que você vai descobrir que é um rio que vai precisar passar a nado, mergulhar no rio, na correnteza do Espírito Santo, sairmos do superficial e entrarmos numa profundidade com Deus, não dentro dos parâmetros e conceitos que você adquiriu.
de pessoas que não têm conseguido dar o seu melhor, que não estão conseguindo olhar, sabe, que materializaram o que é espiritual. O Espírito fala isso comigo. Materializaram o que é espiritual. Aqui deixa eu falar para vocês, músicos, levitas, isso aqui é espiritual. Pregadores, isso aqui é espiritual. É espiritual isso aqui. Meninas do mover, isso aqui é espiritual. Não é simples. Não é algo que eu possa lidar com isso de uma forma natural. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, no versículo 13, o texto diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? Aí eles respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus vai dizer assim: que dizes que eu sou? Vocês. Aí Simão se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que o versículo seguinte, o texto diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram. Carne e sangue não tem poder de revelação, irmãos. Carnalidade, vida de carnalidade não tem poder de revelação. Só uma vida espiritual tem direito à revelação. E existe um Deus. Por que Ele deu a Ana o que ela tanto desejava? Ana desejava ser mãe. Por que Ele concedeu? Por que Ele ouviu e instruiu Eli para dizer que seja feita conforme a sua petição? E Ana sai dali, coabita com Eucana e engravida de Samuel. Porque Deus sabia que ela cumpriria o seu voto. Existem coisas, desculpa, que é blá, 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 que Deus está olhando e está dizendo assim: olha, é por isso que eu não faço. Eu não faço porque eu conheço o dia seguinte. Não é o mês seguinte, não é o ano seguinte. É o Deus que conhece o dia seguinte. É o Deus que entende a necessidade de nos arrependermos. Ele coloca isso dentro de nós, eu entendo isso. Mas que de fato isso não toma forma com o passar do tempo. Estou falando a respeito de vida transformada. Estou falando a respeito de... voltando a falar dessa pessoa que escreveu uma carta, diz: os líderes da igreja têm que parar de falar de dinheiro. É que eu não sei quem foi, é anônimo. Quase que eu falei: querida, vai lá, não, nova unção. Porque se tem uma coisa que eu gosto de pregar, é vida transformada. Vida transformada, é isso que Deus quer de nós. Que possamos ter uma vida transformada, que possamos entender que carne e sangue não tem poder nenhum, deixa eu repetir, de revelação. Olha, não foi nem carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Tudo isso que você recebeu foi revelado por Ele. O Espírito dele revelou o teu espírito, Pedro. Por isso que essas palavras saíram da sua boca. E isso é que é importante que a gente entenda a necessidade do Espírito Santo. A necessidade de termos justamente esse aprofundamento. Paulo, ele ora pelos Éfesos, para que o Senhor desse a eles conhecimento através do Espírito. Olha a importância do Espírito na minha vida e na tua. Olha a importância de entendermos isso. Porque precisamos ser cheios do Espírito, pastor. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 e 8. 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que diz na NVI esse versículo. Olha que coisa linda. Olha o que Deus quer de nós. A importância do Espírito, a importância da presença de Deus na tua vida, a importância de um Deus que te sonda, que te conhece, que tem olhado os filhos comendo das migalhas que caem da mesa. Pegou. Olha o que diz: quando ele vier, convencerá o mundo. O único que tem poder de convencimento. Por favor, olhe nos meus olhos. Você que está em casa, olha para cá, entende? Chega de comer das migalhas que caem da mesa. Isso aí era para Ciro Fenícia, não é para você. Isso aí não é para vocês. Está vindo a migalha e vocês estão dizendo Deus, e o Senhor está dizendo, mas eu te chamei para comer a mesa. E você tem ficado satisfeito com tudo isso. Porque às vezes é melhor comer da migalha do que se aprofundar no Senhor, para ter direito de poder sentar à mesa com Ele. Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, e o caminho contigo, eu te falei que eu sei alguns textos. O texto diz: e assim a fé vem pela pregação, e pregação pela palavra de Cristo. Paul Yang-Shu, ele entende algumas coisas aqui lindas nessa questão da palavra. Palavra que significa logos, palavra para todos. Repita comigo: logos, palavra para todos. Mas que junto com essa palavra para todos também vem a rema, aquilo que é muito comum a gente ouvir, principalmente no meio pentecostal. Deus derramou uma palavra rema, uma palavra revelada. E aí é que vem a rema, é a personificação para alguns. Então tem uma palavra para todos e tem uma personificação para alguns. Tem uma palavra para todos e tem uma personificação para alguns. Quando tu pegar no teu espírito, aí eu paro. Tem uma palavra para todos, mas tem uma personificação para alguns. Tem alguns que vão atingir níveis, tem alguns que vão buscar e vão atingir níveis maravilhosos. É muito simples, sabe? Eu aprendi com um pastor meu, foi meu pastor, e ele dizia assim: se você tiver um pastor, ou se você tiver um pregador que te inspire, no teu lugar você vai poder estender a mão e dizer assim: Deus, usa-me conforme o Senhor usa ele. É claro que vai necessitar uma busca, mas há uma palavra e há um desejo do teu coração, e Deus então tem o poder de se derramar na tua vida, e derramar uma palavra rema, ainda que seja uma palavra para todos, mas quando cair no teu campo de visão será abrangente. Deus está expandindo visões espirituais, Deus está concedendo dons na palavra, dons de conhecimento na palavra, de busca, de você olhar para essa palavra e dizer assim: Deus, que revelação é essa? Que coisa maravilhosa é essa que o Senhor está me dando? Se ele estiver certo ou errado, isso realmente já nos ajuda a mudar os nossos conceitos. Isso é importante para nós. Não nos basta buscar o conhecimento exacerbado sem conhecer o que é viver a palavra. Estou falando de um nível de igreja que, se eu falar, porque é o início, foi a minha introdução, e para você que está nos assistindo agora, de um nível de igreja que se acostumou de comer das migalhas que caem da mesa, sabe?
Eu conversava isso, eu e a pastora, a gente conversava, e no decorrer de muitas vidas, por atender muitas vidas, ela falava assim: você entendeu isso? Eu disse: o que você entendeu? E o que você... Aí ficou aquele negócio: o que você entendeu? O que você entendeu? E ela disse assim: isso é migalhas que caíram da mesa, quando a pessoa foi chamada para se assentar à mesa. Deus está dizendo para você que milagre é milagre. Deus está dizendo para você que transformação é transformação. Mas ela é diária, paulatina. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer agir, Ele age. O que não dá é para você se conter com as migalhas que tem caído da mesa. O que não dá é você ser comparado aos cachorrinhos. O que não dá é você não entender que tu é filho, tu é filha do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, sabe? E isso é que precisa nos encher nesses dias. E o Espírito foi me dando. Há uma diferença entre informação e revelação. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Esse texto também esconde algo muito bonito. Nos mostra aqui algumas coisas interessantes. Ele vai projetar para a gente. Primeira Coríntios, no capítulo 1, no versículo 9. Quase cantando essa canção, irmãos. Tô quase. Falei primeira, né? Capítulo 2. Versículo 9, diz assim: mas como está escrito, repita comigo, nem olhos viram. Repita comigo, nem olhos viram, nem olhos viram. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que aqui é um transitivo direto, e que há uma necessidade de examinar, de investigar rigorosamente, de procurar. Nem olhos viram é o mesmo de penetrar os segredos das coisas divinas. Existem coisas que quando você é superficial, desculpa, você não vai chegar nunca. Existem momentos na nossa vida em que a gente olha para esse texto e lê de uma forma tão corrida, que não consegue entender que Deus tem segredos, e que Ele quer revelar esses segredos para nós. O Evangelho de João, no capítulo de número 20. E eu agora prego aquilo que o Papai do Céu precisa de uma forma contundente falar com você. No Evangelho de João, no capítulo 20, o texto diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Me ajuda, vamos ler juntos, vamos lá. No primeiro, solta a tua voz, mesmo de máscara, e você que está em casa, vamos lá. No primeiro, Maria foi, sendo ainda, viu que a pedra, vamos ler os versículos seguintes para a gente entender. Então correu e foi ter com Simão e com os outros discípulos a quem Jesus amava, e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes:
tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, ou seja, João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Isso, João. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Repita comigo: ele entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis. Aqui, esse versículo 7 é lindo, porque Cristo é a cabeça do corpo, é a cabeça da igreja. E nesse texto mostra que o lençol está completamente bagunçado, mas que o lenço que ficava na cabeça está dobrado, que a igreja ainda vive conflitos, mas que Cristo, que é o Senhor da igreja, está em perfeita ordem. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Aí o texto diz que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, versículo 7, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas debaixo, num lugar à parte. É claro que tem todo um ritual judaico aqui também, de quando alguém estava numa hospedaria que deixava o lenço à parte, significava que esse que foi voltaria, e é o caso de Cristo, que vai voltar. Diga amém se você crê nisso. Mas o texto continua dizendo assim, olha: então entrou também o outro discípulo. Então vamos lá. Primeiro quem entra? Pedro, não é isso? Segundo, o outro discípulo, repita comigo, João. E aí ele viu e creu. Não é isso que o texto diz? E creu. Aí o versículo de número 9: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Aí o versículo 10 diz: e voltaram os discípulos outra vez para casa. Só que eu vou no versículo 11 aqui, vou dar uma caminhada contigo. O versículo de número 11 diz que Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Tema da nossa meditação, a gente trazer para você aqui um enriquecimento nisso aí. Colocou completo não? Vamos lá. Isso. Vamos lá, é isso aí. Leia comigo agora: o território da dor será o lugar da revelação. E agora eu finalizo essa mensagem. Maria, quando chega lá no versículo de número 1 do capítulo 20, ela se depara com o sepulcro, e ela não entra. O sepulcro naquele momento já estava com a rocha que estava à sua porta já retirada do lugar. Jesus já não estava naquele momento dentro do sepulcro. E ela corre para avisar os discípulos, dizendo: olha, roubaram o corpo dele, teve alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Porque sepulcro é lugar de dor. Sepulcro é lugar, é território de lágrimas. Sepulcro é lugar em que nós vamos observar que os problemas, as dores dos nossos cotidianos nos tomam. E no versículo de número 11 desse mesmo texto, mostra uma mesma Maria, que também não entra. Entrou Pedro, entrou João, e Maria fica de fora. Diz o texto: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela está com medo.
Só que o nível de revelação viria de dentro. Deus quer te mostrar que nós precisamos ser mais profundos com Deus, ser mais profundos na presença dEle, entendermos essa questão de fazermos tantas coisas para Ele, estarmos vazios. Quando Deus ministrou essa mensagem na minha vida, o Senhor falou assim: olha quantos entram e saem vazios. E aí a culpa não é o louvor, a culpa não é a palavra, a culpa não é a igreja, o culpado somos nós. Nós que estamos nos contentando com as migalhas que caem da mesa. Pedro entra, João fica olhando. Ele diz: eu não tive coragem de entrar no primeiro momento, mas eu vou entrar. Mas tem Maria, que fica ali chorando, olhando. E o lado de dentro é que traria a revelação. Você vai observar que os anjos, quando falam com ela, é a sequência desse texto. Olha o que diz o versículo 12: e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Deus tem revelações lindas para nós, mas do lado de dentro. Deus tem revelações magníficas para nos dar, mas é do lado de dentro. E esse território da tua dor, na verdade tem escondido, que pode ser o território da maior revelação de Deus para a tua vida. Esse tempo do teu sofrimento, esse tempo que as coisas não estão indo bem da forma que você gostaria, pode revelar coisas de um Deus magnífico, de um Deus que permite algumas coisas para que Ele possa revelar outras, de um Deus que permite algumas lágrimas para que Ele possa te revelar coisas grandes. E isso é que é importante para a tua vida. Isso é que é importante para que tu entenda. Coisas lindas demais Ele tem para fazer comigo e contigo. E às vezes estamos como Maria. Olha o que diz para a gente, vamos no versículo de número 15. Olha o que diz o verso de número 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? E a quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, olha que coisa, respondeu o Senhor: se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela não reconhece que é Cristo. Nós temos vivido dias assim, irmãos. Desculpa, um dia desse meu filho ministrou, e é a verdade da igreja dos dias atuais. Nós temos ministrado com o cheiro dele, mas que não tem a presença dele. Nós temos ministrado, sabe, nós temos achado que estamos agradando. Nós temos pregado de forma que as pessoas se emocionam, mas que Deus muitas das vezes nem está no negócio. Porque hoje tem um povo que aceita qualquer coisa. Como é que era o cristão da igreja primitiva, os crentes de Bereia? Enquanto Paulo pregava, eles estudavam, eles iam recebendo de tudo aquilo que Deus tinha e queria falar com eles. É nesse nível de cristão que Deus quer você. É o cristão que abandona o pecado, é o cristão que abandona os vícios, é o cristão que entende que algumas coisas não condiz com a realidade de um verdadeiro cristão. É um cristão que entende que não pode fazer do seu smartphone um lugar onde, ao invés de atrair a presença de Deus, você o afasta cada vez mais. E a gente não entende isso. E a gente vive na superficialidade. A gente vive numa igreja que pode receber mais, mas não recebe, que pode ter mais de Deus, mas não tem. E aí quando vê as migalhas, a gente se satisfaz com as migalhas. Tá bom demais, minha vida tá boa, o meu casamento tá mais ou menos. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para a tua vida nenhuma condenação há, ou quase nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não fazemos validar a palavra de Deus na nossa vida.
Não entendemos isso. Não entendemos o que é obter de Deus uma vida verdadeira, e ficamos como Maria. Por último, Jesus aparece para ela, e ela sequer percebe que é Ele. Daqui a pouco ela vai atentar que é Ele, mas ela está perdida aqui. O território da dor dela está consumindo ela. Mas eu vim aqui te dizer que o território da tua dor vai ser o lugar da revelação de Deus. O lugar da maior revelação de Deus vai ser em meio a esse problema que você está vivendo, em meio a essa situação que você está enfrentando. Deixa eu falar para você, em nome de Jesus, se a empresa não está bem, nesse lugar da tua dor Deus vai revelar, e você vai entender que as coisas vão fluir muito melhor do que eram antes, agora de forma solidificada. Se o casamento não está bem, Deus está dizendo que no lugar dessa dor agora Ele revela o amor entre vocês, para que de fato vocês vivam o melhor de Deus. Mas Ele estava dizendo: eu estava me enojando com esse meio termo, eu estava me enojando com essa coisa de você olha, e as pessoas te olham e acham que está bom, e o pior, você que sabe que não está bom, você dizia: ah, está bom Deus, está bom nada. Desculpa, uma vida medíocre, mentirosa, de farsa. E Deus não quer isso de nós. Deus não quer isso. Deus não quer músicos farsantes. Deus não quer pastor farsante. Deus não quer trabalhadores farsantes. Deus quer pessoas com uma vida com Ele. Pessoas que Ele venha, que Ele venha derramar, que Ele venha: Senhor, estou chorando, está me doendo, eu fui traído, eu estou sendo perseguido, mas eu confio no Senhor. E aí nesses ambientes o Senhor vem, Ele aparece, Ele diz assim: não vou te tirar desse ambiente, vou me revelar no ambiente da tua dor. Eu não vou te remover daí, eu vou me revelar aí, nesse ambiente de choro, nesse ambiente de lágrimas, em nome de Jesus, para que você viva o melhor de Deus. O melhor de Deus não precisa ter um outro personagem na tua vida, não. Esposas, o melhor de Deus, você que está me assistindo, não precisa ter um outro marido, não. Vai ser com esse. O melhor de Deus não precisa ter uma outra esposa, não. Vai ser com essa. O melhor de Deus não precisa ter uma outra empresa, não. Vai ser com essa empresa. Nesse lugar da tua dor, Deus vai derramar, Deus vai te revelar coisas inimagináveis. E isso é que importa. O que não dá, repita comigo: o que não dá é viver uma vida com Deus pela metade. Se for pela metade, eu prefiro abdicar. Eu sei que as palavras foram fortes, mas o objetivo das palavras é transformar. Por esse motivo é que esse louvor ficou no meu coração hoje, desde a parte da manhã. Desde a parte da manhã. Vamos lá, pastor, por favor. Desde a parte da manhã, aquecendo o meu coração, aquecendo o meu coração. E eu fui falando com Deus: eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eu fui falando com Deus dizendo: se eu perder amigos, o que eu não posso perder é a tua presença. Desculpa te falar, se eu perder membros, porque eu preciso falar a verdade. Se eu perder músicos, porque eu preciso falar a verdade, eu vou falar a verdade. Se eu perder pessoas, eu só não posso perder o Senhor. A tua presença é o que eu mais quero. O que eu não posso é olhar para você e ver você numa vida de superficialidade. Desculpa, a palavra embolou de novo e quase não saiu.
O que eu não posso me contentar é olhar para você e dizer, e Deus me mostrar, porque como pastor, a visão de pastor é uma visão ampla. Enquanto não entende isso, e ao pastor presidente, então Deus dá uma visão mais ampla ainda, de olhar pessoas cheias de potenciais, mas que ainda não entenderam, que continuam comendo das migalhas que caem da mesa. Eu vim aqui te dizer, você é filho, você é filha. Hoje o fato de você se levantar é sair do chão, sair da prostração, é sair desse ambiente. É Deus dizendo para você, para de choro, deixa de lágrimas. É Deus falando para você, enxuga as tuas lágrimas. Pastor, não tem sido dias fáceis, não tem sido para ninguém, mas diz o Senhor para você, eu tenho te sustentado, eu tenho sido o teu Deus, o teu Senhor, mesmo em meio às tuas lágrimas. O Senhor está dizendo para você que está em casa, eu não vou te tirar de casa e te trazer para a igreja, eu vou me revelar para você dentro da tua casa. É aí nesse ambiente que eu vou me revelar, é no ambiente da tua dor, é no ambiente do teu sofrimento. O Senhor está dizendo, para de entrar, de olhar para o sepulcro e entra nele. Só recebe revelação quem entra no sepulcro. Para de olhar, mas de repente você não tem forças. Não tem forças, não tem problema. Tem anjos dentro do sepulcro para falar com você. E tem um Cristo ansioso para falar com você, do lado de fora, no nome de Jesus. O fato hoje de você se colocar de pé seria o mesmo, ou muito parecido, com aqueles que também podem tomar um passo de fé hoje, de dizer, Deus, a minha vida pertence a Ti. Hoje eu estou renovando a minha aliança contigo. Hoje eu estou renovando a minha aliança contigo. Porque se erraram, foram homens, diz o Senhor, não fui eu que errei. Se você sofreu com os adornos, se você sofreu com essa problemática chamada aglomeração de cristão, se você sofreu com excesso de comunhão, sabe o que é o excesso de comunhão? Dá atrito de vez em quando, mas o Pai está dizendo, o melhor lugar que eu tenho para você é dentro da minha casa. Esse é o melhor lugar que eu tenho para a tua vida, é dentro da minha casa. O filho pródigo, quando volta, o pai manda colocar anel, sandália, vestes, manda matar o novilho, mas leva ele para dentro de casa. Ele está te chamando hoje, está dizendo, vem para dentro de casa. O fato de você ficar de pé, seja na sua casa ou aqui, junto comigo, até porque eu já estou de pé, é você reconhecer que você precisa de Deus, que você necessita de se aprofundar nele. É o fato de você dizer que você não quer mais comer das migalhas. É migalha, não vem de Deus. É migalha, vem do diabo. O diabo é que oferece migalha. Ele é que está te proporcionando viver essas coisinhas. Não, é o início do milagre. Que nada. O início do milagre está levando 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e nada muda na tua vida. Eu vim aqui falar de um Deus que muda, que transforma. Pode levar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas Ele transforma. Não pode você viver nessa mesmice. Não pode você viver nessa questão, desse afrouxamento da tua fé. Ele não te chamou para comer das migalhas. Ele está dizendo, filho, filha, levanta-te, porque eu tenho um lugar à mesa para você. Eu tenho uma cadeira para a tua vida. Eu tenho um lugar à mesa para que você se assente comigo. E se você entendeu isso, em nome de Jesus, se coloque de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho, sinta a presença e toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Cante conosco. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as
asolaram, e as batidas do teu coração aceleraram. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cure. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca amigos, que eu perca dinheiro, só não quero perder tua presença, tua presença. Tua presença. Deixa eu fazer um apelo para você que está aqui, para você que está em casa. Deus quer mudar teu cativeiro hoje. Deus quer mudar a tua vida hoje. De fato, você tem sido fiel, você tem orado, você tem vindo à igreja, você tem buscado, você tem sido presente, você tem sido obediente, mas até o dia de hoje, tu estava confundindo. De fato, você estava confundindo das migalhas que caem da mesa com se assentar à mesa com o Pai, com todas as mãos, os braços arriados nos seus lugares. Se você é alguém que hoje está tomando um posicionamento de fé, e está dizendo: hoje eu vou me assentar à mesa porque eu sou filha, sabe o que Deus está dizendo? Eu não agi no teu marido porque você ainda não tomou a posição comigo que é necessária. Eu não agi com a tua esposa porque você não tomou a posição comigo que é necessária. Eu não fiz nos teus negócios porque você não tomou a posição comigo que é necessária. Era para ser fiel, não tem sido fiel, eu não posso me dar. Mas para você que entendeu isso hoje, para você que compreendeu isso hoje, para você que está dizendo aí: Deus, hoje vai ser tudo novo. Não é esposas que vão afrontar maridos, nunca. Você não vai afrontar ninguém, mas é um Deus que se levantará por você nessa terra. É um Deus que fará. Se esse for o teu caso, no teu lugar, coloca as mãos à altura do teu coração, sem nenhum tipo de vergonha. Aí na tua casa, se você quer receber da honra de Deus, se você quer receber desse momento, desse privilégio de se assentar à mesa com Ele, de dizer: Deus, hoje eu tomo posicionamento. Você que está me assistindo na tua casa, chega de migalhas, chega de migalhas. É tempo de nos assentarmos à mesa com o Pai, em nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu determino, no nome de Jesus, Deus mudando a tua história, Deus transformando o seu cativeiro, Deus te chamando para se assentar à mesa. Venha, há um lugar separado para você. Venha, porque do teu lado haverão outras pessoas, não importa. O importante é que Ele vai estar à mesa com você. É tempo de honra. Sabe o que Deus está dizendo? Não é questão de soberba, não. É no mundo espiritual. É tempo de você levantar a tua cabeça. Levante a tua cabeça, erga para o céu, porque de lá virá o socorro. Filho, filha, no nome de Jesus,
Deus é contigo. Deus é contigo. Deus, nós encerramos esse culto. Eu te agradeço pela tua presença aqui. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é aquele que sonda, esquadrinha corações, até mesmo o nível da nossa humildade de poder receber aquilo que tu tem para nós. Porque eu não acredito que o Senhor separa uma palavra para alguns, a palavra é para todos. É certo que ela vai ser rema na vida daqueles que a receberem, mas é para todos, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Muito obrigado por esse culto. Obrigado. Obrigado por essas pessoas que estão nos assistindo, porque hoje é noite de mudança de cativeiro. Hoje é noite de que essa pessoa está dizendo: chega de migalha. Meus filhos não vão comer migalhas. Porque, mãe, você que come migalha, teus filhos comem migalhas. Pai, você que come migalhas, seus filhos comem migalhas. Chega disso. Hoje tem aqui pessoas que estão se declarando, estão sendo reconhecidas por elas mesmas, porque por ti elas já foram como filhas, filhos. São teus filhos, Deus. São tuas filhas, Deus. Em nome de Jesus.